Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Efésios, onde que neste capítulo aqui, Paulo, meus irmãos, vai nos ensinar sobre a unidade do Espírito Santo, sobre a vida nova em Cristo Jesus e como devemos viver em santidade, evitando a velha vida do pecado e também sendo transformados pelo Espírito Santo. Amém? Mas, meus irmãos, como eu sempre faço antes de iniciar o estudo, e isso eu sempre peço a vocês, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem também o seu like. Porque fazendo isso, meus irmãos, cada vez mais vocês ajudam ao canal a crescer e também ao YouTube a recomendar para mais e mais pessoas interessadas na Palavra de Deus e que mais pessoas virão, por meio deste canal, conhecer a Palavra de Deus e cada vez mais aprofundar-se na Palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu joinha, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nesses primeiros versículos aí, meus irmãos, do 1 até o 6, vamos ver aqui a unidade no Espírito, dos versículos do 1 até o 6. Vamos ver aí. Por isso, eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele pede que vivamos de acordo com a vocação cristã. Como? Sendo humildes, sendo pessoas pacientes e pessoas unidas. É isso que Paulo pede, que vivamos assim, humildes, pacientes e unidos. E que a unidade da igreja é obra do Espírito Santo. A união da igreja é obra do Espírito Santo e que essa união ela deve ser preservada pelo amor e pela paz entre todos os cristãos. Por isso que a união da igreja é a obra do Espírito Santo e que essa obra do Espírito Santo, que é a união da igreja, ela deve ser preservada com amor e também pela paz. Por isso que nesses primeiros versículos, meus irmãos, aprendemos que a unidade do corpo de Cristo é essencial. Estarmos unidos, juntos, com um só corpo, sendo um só corpo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Precisamos preservar essa união, ou essa união entre os irmãos, essa união entre as pessoas. Precisamos valorizar a paz e o amor entre os irmãos. Precisamos, meus irmãos, não ficar discutindo, não ficar brigando, não, mas sim preservando a paz, a união, o respeito, o amor, tudo isso entre os irmãos, principalmente a paz, Por isso que para a nossa realidade hoje, esses primeiros versículos nos mostram o seguinte, meus irmãos: evitemos brigas e disputas, confusões, discussões, evitemos tudo isso. Procuremos sempre resolver os nossos conflitos
com humildade e mansidão e amor. Precisamos procurar sempre resolver os nossos conflitos assim, sendo mais humildes, sermos mansos, sermos mais respeitosos, compreensivos e entre outras coisas. Por isso que procuremos sempre resolver os nossos conflitos dessa forma. Amém, meus irmãos? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 7 até o 16, vamos ver aqui sobre os dons e os ministérios para edificação. Versículos do 7 até o 16. Vamos ver aí. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo nos ensina que Deus, ele distribui dons espirituais a cada cristão e que também organiza ministérios na igreja para o crescimento espiritual de todos. E por isso que cada função aqui, ela tem o objetivo de edificar a comunidade e também de fortalecer a fé. Por isso, meus irmãos, que nestes versículos aqui, aprendemos que todos nós temos um papel na igreja e que também cada dom deve ser usado para servir aos outros, para servir. Por isso que todos nós temos um papel fundamental na igreja. E hoje, meus irmãos, para a nossa realidade, esses versículos nos ensinam o seguinte, que temos que aprender a descobrir os nossos dons e usá-los para o bem na comunidade. Precisamos descobrir qual é o nosso dom, para nós usarmos esse dom que a gente temos, quando a gente descobrimos, usar eles para o bem da comunidade. E o serviço ao próximo edifica a todos. O serviço ao próximo. Por isso, meus irmãos, que descubra hoje qual é o seu dom e use ele para o bem da comunidade. Amém? Vamos agora nos versículos 17 até o 24, onde vamos ver aqui sobre a vida nova
em Cristo Jesus, dos versículos 17 até o versículo 24. Vamos ver aí. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele nos exorta a abandonar a velha vida de pecado e a nos transformar, adotando uma vida de justiça, uma vida de santidade e também de verdade. E a renovação, ela é interna e ela é feita pelo Espírito Santo. Essa nossa renovação, ela é interna e não externa, que é a parte de fora, e sim interna. E que ela só é feita não por as pessoas, não por nossos próprios esforços, não, mas sim pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que aprendemos aqui nestes versículos que nós cristãos, que cremos em Cristo, devemos buscar a mudança interior, deixando de lado hábitos antigos que antes desagradavam a Deus. Deixemos esses hábitos antigos, essa velha vida de pecado, porque em Cristo somos uma nova criatura, temos uma nova vida. Por isso que para a nossa realidade hoje, 2025, meu irmão e minha irmã, examine a sua vida diariamente. Todo santo dia, examine a sua vida. Identifique atitudes suas que precisam mudar e permita que o Espírito Santo ele transforme, meu irmão e minha irmã, o seu coração. Por isso que examine a sua vida diariamente. Como está a minha vida? Como estão minhas atitudes? Como eu estou se comportando? Examine a sua vida diariamente. Amém? E agora, meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, dos versículos 25 até o 32, nós vamos ver aqui sobre viver em amor e também em santidade. Nos versículos 25 até o 32. Vamos ver aí. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste,
pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele nos orienta sobre o comportamento diário. Que comportamento é esse? Falar a verdade, usar palavras que edificam, evitar a maldade e praticar o perdão. O amor e a compaixão devem reger todas as nossas relações. E que nesses últimos versículos aprendemos que nós cristãos que cremos em Cristo devemos ser íntegros e temos que refletir a misericórdia de Deus em nossas atitudes. Por isso que para a nossa realidade hoje, 2025, aprendemos nesses últimos versículos aqui que precisamos falar sempre com bondade, perdoar rapidamente e temos que evitar atitudes que entristeçam o Espírito Santo. Por isso, repetindo, precisamos falar sempre com bondade, perdoar rapidamente e evitarmos atitudes que entristeçam o Espírito Santo de Deus. Amém? E aqui nesse capítulo 4, meus irmãos, aprendemos 5 lições hoje. 5 lições que aprendemos. Primeiro, que devemos buscar a unidade do Espírito com humildade e amor. Segundo, que cada cristão recebe os dons para edificar o corpo de Cristo. Terceiro, a vida nova em Cristo exige renovação interior e santidade. Quarto, que o amor, a verdade e o perdão devem guiar as nossas atitudes. E quinto, que a transformação em Cristo Jesus é contínua e feita pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso, meus irmãos, que viva a vida nova em Cristo, hoje, com amor e unidade, usando os seus dons para edificar o próximo e simplesmente e principalmente glorificar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Foram esses os 5 ensinamentos que aprendemos neste capítulo 4 da carta de Efésios. E meus irmãos, antes de finalizar o vídeo, como eu sempre faço, como vocês estão acostumados, quem acompanha o canal aqui, que eu peço carecidamente, meus irmãos, antes de finalizar o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like. Porque cada vez mais, meus irmãos, que eu peço isso, cada vez mais aumenta esse canal, cresce esse canal, para que o YouTube vai entender que quando vocês fazem isso, ele vai recomendar para mais e mais pessoas, e também mais pessoas virão, através deste canal, conhecer a palavra de Deus. Cada vez mais que vocês fazem isso, se inscrevem no canal, que vocês ativam o sininho e que vocês deixam um like. Cada vez mais que vocês fazem isso, meus irmãos, ajuda o canal a crescer e também ao YouTube a recomendar e entregar para mais e mais pessoas para conhecer a palavra de Deus. E, meus irmãos, compartilhe também esse vídeo para o seu familiar, seus amigos, para as pessoas que precisam ouvir hoje a palavra de Deus. Por isso, compartilhe esse vídeo para essas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.